Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Escrita Livre, o podcast aí que reforça a sua escrita, te dá dicas e te motiva a escrever. Quer mais? Então hoje você vai ter mais. Se prepara que o episódio de hoje não vai ser brincadeira não, viu? Hoje pode ser aqui um divisor de águas e só vai continuar no canal quem for aí casca grossa mesmo, hein? Por isso é necessário aí que você preste muita atenção no que a gente vai discutir hoje aqui. Então, esteja aí com a tua mente aberta, pronta para mudar caso, seja necessário. Não adianta ficar de birra, a gente não está aqui para colocar nada na sua cabeça, a gente está aqui só para levantar uma questão que é de suma importância. E a gente também quer saber se você tem enfrentado esse tipo de pessoa aí que desgasta sua mente, que tira suas forças e que principalmente tira a sua paz. Conta pra gente aí, você anda enfrentando esse tipo de pessoa? Você pode enviar esse recadinho através das nossas redes sociais e através do e-mail também. E você encontra todos esses endereços aqui embaixo na descrição desse episódio. Infelizmente também, hoje a gente não vai ter a companhia especial dos meus amigos de batalha, aí, o João e o Paulo, porque eu tô gravando esse episódio aqui num horário que é impossível para eles. E esse assunto, gente, ele não podia esperar mais tempo. Já faz um tempão que eu tô querendo gravar isso e esse foi o momento que surgiu. Esse é o momento de falar sobre esse assunto. Bom, e que assunto polêmico é o de hoje, hein? Eu adoro esse assunto, hein? A gente vai falar de uma coisinha chamada gosto. Isso mesmo, é aquela coisa medonha que muitos falam por aí, como, por exemplo, mas na minha opinião é bom. Ou então, mas na minha opinião é ruim. E gosto não se discute, cada um tem o seu. Será que a tua opinião vale tudo isso mesmo? Será que ela é desse tamanho todo, uma opinião de ferro, intransponível, inquestionável? Será que essa sua frase ela é capaz de colocar um ponto final na discussão? Ou será que você apela para esse tipo de argumento porque, na verdade mesmo, você não tem como argumentar sobre um assunto que não domina e mesmo assim você quer ter algum tipo de razão? E é claro que a gente vai levantar essas questões aqui aí para o caminho da arte, que é a minha profissão, e a profissão também da nossa convidada especial, que é a Gisela Pisato. Gi, por favor, aí chega mais, fica à vontade e, por favor, dê aí a sua carteirada para não ficar na dúvida quem você é, qual é a tua experiência, o que você faz e quanto tempo que você está nesse ramo, porque tem mais especialistas sem diploma do que aqueles que de fato estudaram por anos e décadas. Bom, vamos lá. Primeiro, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Rafael me chamou aqui hoje para testar mesmo qual que é o nível de tolerância que vocês têm aí, se vocês são roots ou se é todo mundo Nutella, entendeu? Então, vamos ver quem vai ficar até o final e vamos ver o que vai acontecer com os inscritos nesse podcast, beleza? Tranquilo, Gi. Hoje aqui a gente vai engatar a primeira e não tem freio. Quem tiver na frente ou pula no carro e entra, vai junto ou vai ser atropelado. Essa é a verdade. Gostei agora, hein? Vai ser atropelado, é bom. Porque, olha, a nossa paciência como é que tá em questão disso tudo? Não, já tô em modo berserk com isso aí, enfim, cansei, não dá mais. Verdades precisam ser ditas. Precisam ser ditas e precisam ser engolidas, porque verdades, eu acho que é para isso, é para ser engolida. Eu acho importante assim, mastigar, entendeu? Mastigar bem, para não engolir também. Eu acho ruim essa coisa assim de, toma aí, é isso que engole, e, enfim. Não, eu acho que as pessoas têm que mastigar e pensar a respeito, sim. É uma discussão que precisa ser feita, sabe? Porque as pessoas ficam repetindo coisas que elas não sabem nem de onde veio. Sim, então hoje a gente vai discutir um pouco aí sobre essa questão de gosto,
como, não vou dizer enfrentar, mas contra-argumentar e pensar também a respeito dessas pessoas que sempre falam, né, em um determinado ponto da discussão que a opinião é dela e ponto final. Se essa tal coisa é boa ou ruim, ela gostou ou não, a opinião dela ali é que tá valendo e não interessa o que realmente é, qual é a realidade, né, o fato daquilo ali. Então elas jogam tampar o sol com a peneira, né? É isso aí. Bom, ó, deixa eu falar então um pouquinho do meu trabalho. Eu sou ilustradora e desenhista, mangaka também. Eu trabalho estudando arte desde 1988. Eu estudo arte desde, porque assim, eu comecei a desenhar, comecei a estudar nessa época. E eu dou aula de desenho desde 2001. Não, mentira, eu dou aula de mangá desde 2001. Eu dou aula de desenho clássico desde 1998. Então já faz um tempo aí. Sim. E eu estudo estética artística já faz uns 2 anos. Então, é mais ou menos isso, assim, o meu trabalho. Então, eu trabalho como ilustradora, como mangaka, já desde 2000, bastante tempo, se for ver, né? Ah, é? Então, assim, eu já estive nesse time, sabe, o Rafa, desse de que, a beleza tá nos olhos de quem vê, entendeu? Mas isso, depois de um tempo, começou a me incomodar, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, se é isso mesmo, então se não existe uma beleza objetiva, uma beleza absoluta, por que é que eu estou dando aula? Sabe? Por que as pessoas vêm fazer aula? O que elas querem com isso? Porque são várias coisas aí que acabam entrando nessa cadeia. Porque se a beleza, enquanto objetiva, ela não existe, então quer dizer que as coisas feias também não existem. Então, se nada é bonito, tudo é feio, ou nada é feio, percebe? Sim. E aí acaba também que você também não tem nada certo. Porque como que eu vou corrigir uma coisa se isso depende do estilo da pessoa? Ah, isso aqui tá errado. Não, mas é meu estilo. E aí, como que você corrige isso? Então, por que é que a minha prática é justamente tentar ensinar, por exemplo, uma anatomia bem feita? Se isso não seria nem certo, não tem um certo dentro da expressão artística, percebe? Sim. Então, eu comecei a fazer esses questionamentos. Já faz tempo já isso aí, mas eu vou ter que dar um desconto, apesar do meu modo berserk estar ligado, eu acabo dando um desconto para as pessoas que falam isso, principalmente para as pessoas que já pensaram um pouquinho sobre isso, porque é muito difícil ir contra essa corrente. Ah, mas é o meu gosto, eu acho bonito isso. Eu sempre falo assim, você pode comer cocô e achar gostoso, mas continua sendo cocô, entendeu? Não é porque você gosta que mudou a coisa em si. Então a gente pode gostar de coisa feia e contanto que você tenha esse discernimento. É igual música, sabe? Você pode gostar de um funk daqueles bem péssimos, letra horrível, música nem existe praticamente, é só uma batida. Você pode gostar disso, não tem problema, mas é bom você ter a consciência de que aquilo é ruim, porque Sim. senão você entra também numa espiral de que tudo é legal, tudo é bom, e aí, se tudo é bom, nada é bom também, sabe? Sim. Então eu acho que tá faltando nas pessoas conseguir discernir, né, essa coisa aí de, eu gosto disso, né, aquela coisa que pra mim é agradável, Isso. mas eu tenho a consciência de que é feio, é ruim, ou isso não é bom. É o lance do filme também. Poxa, eu adoro filme X, mas eu sei que ele é ruim. E aí o que falta nas pessoas é essa divisão, né? Essa porta que divide um cômodo do outro, né? Vamos dizer assim. Então, isso aí, um dos maiores problemas, eu acho, na verdade, bom, talvez seja o maior problema, é a falta de honestidade das pessoas, sabe? Também. De olhar a coisa, honestidade aí eu falo não que a pessoa está sendo ruim ou desonesta, enfim, mas honestidade com ela própria, dela se questionar realmente, mas eu acho mesmo isso legal, isso bonito, ou eu tô só indo na onda da galera porque vai pegar mal para mim se eu falar que é feio, ou vão me achar burra se eu falar que isso é feio, porque tem muito isso.
as pessoas falam, você achou feio porque você não entendeu. Então você vai lá no museu, tem aquela tela gigante pintada de roxo e as pessoas na frente com aquela cara intelectual balançando a cabeça assim, e você olha aquilo e fala, caceta, é só uma tela roxa, será que eu sou burra? E sabe, a gente, quem tem essa prática sabe que não é só isso. Então, às vezes, no seu caso, filme conceito, a pessoa faz um negócio ali que é um descalabro, ninguém entende nada com nada, os diálogos não são encadeados nem nada, mas é um filme conceito. Pô, isso é uma porcaria, não é um filme conceito. Então, falta essa honestidade de você admitir que isso aí não pode ser bom, não faz sentido. E assim, se a beleza está nos olhos de quem vê, a gente pode pensar se o mundo é uma mera projeção pessoal, sabe? Então, esse muro que eu tô vendo aqui na minha frente, mas é um muro mesmo? Eu não sei se eu enxergo isso como um muro, sabe? E aí tudo acaba sendo relativo. E se tudo é relativo, o próprio conceito é falso, porque você não pode ser um conceito absoluto se você propõe que tudo é relativo, percebe? E Sim. essa coisa do relativo vem do Kant, século XIX, juízo de gosto. Agora, eu tô sem aqui, caramba, putz, tem um livro em que ele fala a respeito disso aí, mas se vocês procurarem no Google depois, coloca lá Kant, juízo de gosto, aparece o nome do livro. Eu não vou lembrar agora. E aí, dentro desse livro, ele faz essa discussão sobre a beleza e ele coloca isso do juízo de gosto. Só que as pessoas pegaram isso como uma verdade absoluta, não é um conceito filosófico, enfim, aplicável. E aí começa a se ter essa resposta relativista para tudo. E ela é meio irresponsável, né? Porque uma coisa é ter a descrição fechada de um objeto. A outra é a descrição essencial para você compreender aquilo que você está definindo. Se você não tiver isso, fica muito difícil enxergar o mundo, sabe? Porque as pessoas estão muito assim, que nem, a beleza é relativa. Beleza, é relativo em relação ao quê? Porque uma coisa só é relativa se tiver relação com alguma outra coisa. Essa frase por si só, a beleza é relativa, ela não diz nada. Ela não é nada. Ela não é relativa a quê? Uma coisa tem que ser relativa à outra, de preferência de mesmas características. Você vai fazer uma comparação. Aí, beleza. Essa pessoa é mais bonita que essa daqui. Isso é uma coisa relativa. Se você simplesmente joga o conceito, ele é um conceito vazio, é um chavão, não quer dizer nada. Sim. Em relação ao Kant, então, a gente discorda dessa coisa relativista justamente porque fica muito fácil, né, fugir de uma discussão ou apresentar argumentos válidos quando tudo fica subjetivo, né, ao teu próprio gosto. Então, o Kant ele faz essa análise e o problema é terem levado isso tão adiante, entendeu? Eu acho que até ele ficaria meio intrigado e não satisfeito com o patamar que as coisas foram elevadas, entendeu? Porque tudo virou um relativismo. Então, qualquer coisa pode ser relativa. E aí começa a ficar complicado, né? E as pessoas não entendem isso. Vai falar isso para alguém para você ver que a beleza não é relativa, que ela é objetiva, que você pode quantificar e objetivar a beleza. Claro. E aí entra também no sentido de que quando você fala a beleza é relativa, as pessoas pensam logo na beleza humana. E aí eu já acho isso uma coisa ruim, porque a beleza não está só no ser humano, ela está em tudo. Sim. E quando você fala de beleza humana, é muito fácil você relativizar. Porque as pessoas não vão ser tão objetivas quando elas vão fazer uma descrição. Porque, eu posso magoar fulano, mas tem outras coisas envolvidas, então tem desejo sexual, tem o quanto você gosta daquela pessoa. A gente sabe isso, quando a gente gosta muito de uma pessoa, ela acaba se tornando bonita. Ou quando uma pessoa é muito boazinha, muito bacana, ela faz o bem, ela é legal, mesmo que ela não tenha uma estética muito bonita, ela acaba se tornando bonita, certo? Mas isso não é uma observação objetiva da beleza. O que a gente está querendo aqui é justamente separar isso. Então você tem sim, a pessoa pode ser bonita, objetivamente falando, e ela pode ser feia, não importa se ela é legal, se ela veio da Suíça, se ela veio da Líbia,
Não importa, você tem que ter essa análise fria, porque senão você começa a relativizar tudo. E aí você foge do objetivo mesmo. Porque aí você pode, como fala, encontrar várias desculpas para não objetivar o seu estudo. E isso é ruim. É só a gente entrar num museu de arte contemporânea, qualquer um hoje, e comprovar isso. Quando você entra num museu de arte moderna hoje, ou arte contemporânea, e aí, ó, pessoal, é muito importante falar isso. Eu não estou pichando toda a arte contemporânea feita hoje na modernidade. Não estou dizendo que toda a arte moderna é ruim. A gente pode até discutir algum caso objetivamente, que eu acho muito proveitoso, porque você fica assim no mundo das ideias, fala isso, fala aquilo, e é o mundo das ideias, tudo é válido, que nem falava minha avó, o papel aceita tudo. Quero ver fazer ali, entendeu? Colocar na prática é um pouco mais complicado. Então, se a gente pegar exemplos mais concretos, eu acho que fica mais fácil de analisar. Mas, enfim, você entra num museu de arte contemporânea hoje. Não teve o caso da faxineira de algum desses museus grandes aí, agora eu não vou lembrar, faz uns anos isso aí já. A senhorinha varreu a escultura, a instalação, sei lá eu que Cássio chamava o negócio. Varreu o negócio porque achou que era um monte de lixo no canto. Sabe, meu, se a obra de arte não dialoga com o público, ela não tem um objetivo, ela não tem um motivo de existir. E outra coisa importante que eu estava conversando com um amigo aqui também a respeito desse assunto, porque esse assunto tá vindo esses dias aí, veio que nem rodo, né? Veio que não tempestade. Nossa senhora, eu já saquei minha katana e tô cortando todo mundo, porque eu tô sem paciência nenhuma com isso. Mas a gente estava colocando isso assim, que o artista é um bicho que tem que tomar muito cuidado. E aí, artista, eu vou colocar todo mundo no mesmo saco. O escritor, o artista visual, o designer, o músico, todo mundo que trabalha com isso tem que tomar muito cuidado, porque uma das coisas que a gente não para analisar antes de começar a fazer um trabalho é: por que estou fazendo isso? Sim. Qual é o meu objetivo com isso? E assim, sinceramente, sabe, a gente tem que ter uma capacidade observativa da nossa personalidade muito profunda, para a gente não se enganar também. Porque a maior parte dos artistas, o que eles querem realmente? Se expor, se mostrar o próprio trabalho. E aí, isso pode vir junto com um sentimento oculto de vaidade muito grande. Que a gente mesmo não se vê dessa maneira, ou não quer se ver dessa maneira, porque sim, é feio, mas também não quer que os outros nos vejam dessa maneira. Mas a gente quer se mostrar. Por que é que você quer ver seu trabalho exposto num museu? Não é? Sim, quer que as pessoas vão lá e apreciem. Exatamente, mas a sua arte, objetivamente, ela está falando com o observador? Ela está falando, dialogando com o leitor? Ela está realmente fazendo essa ponte? Ou você só está lá, tipo, arte pela arte, porque eu sou artista, então me admirem, me olhem, me venerem? Então, a gente tem que ter esse desprendimento e observar, assim, com o coração leve mesmo, se a gente não está agindo por pura vaidade. Porque acontece muito, ainda mais hoje em dia, que se a gente pensar que você tem uma galeria de arte na sua mão, disponível para você 24 horas por dia, que é o seu celular. O Instagram nada mais é do que uma exposição, assim, atroz de tudo o tempo todo. Qualquer um pode se expor ali na quantidade que quiser, que desejar. Uhum. E aí, o que te move a fazer isso? Alguém me mandou um treco esses dias aí, que é de se pensar também. A pessoa fala assim, eu estava tentando explicar o Instagram para minha avó esses dias. Mas o que é isso, filha, que você fica aí o tempo inteiro aí no celular? É o Instagram, vó. Tá, mas o que é isso? É um lugar onde a gente coloca fotos. Tá, mas para quê? Para as outras pessoas verem. Tá, mas para quê? E aí as pessoas não têm resposta. É pesado, hein? Então, mas percebe como é real? Sim. Por que você faz isso? Porque você vive do seu trabalho, você precisa dessa exposição, porque você quer que as pessoas vejam o seu trabalho e você quer vender o seu trabalho, ou porque simplesmente você quer exposição, você precisa dessa exposição. A sociedade moderna está bem zoada, a gente precisa dessas avaliações nossas, entendeu? Para não ir junto com a manada. Sim. Então, e aí isso vai respingar na arte, óbvio que vai. Porque tem gente que
é o artista que está fazendo o seu trabalho para conectar a mensagem que ele está criando com o público, não é? Ou quer. E existe o artista que está ali para alimentar o ego, né? Sim, E a sim, gente sim. vê quando é um e quando é o outro. Dá para sentir isso. Eu acho isso também, mas eu não sei até que ponto a maior parte das pessoas consegue sacar isso. É assim, acho que na grande maioria, sim, né, no geral, se a gente for colocar numa porcentagem, acho que a porcentagem mínima é a que consegue perceber. E a outra não tem esse feeling e às vezes acaba caindo aí numa falácia de outra pessoa, né, que veio e falou, aquele fulano lá, ó, faz isso só para se mostrar. Mas eu tô te falando, é isso mesmo. Olha lá. Aí a pessoa vai ver já com uma ideia pré-concebida que não é Sim, dela, que foi um outro que plantou, que não é dela, exatamente, é o que mais está acontecendo. vê e fala: Nossa, hein? É mesmo bem que você falou. Quer dizer, ela está cultivando uma ideia, um sentimento que não foi desenvolvido por ela mesma. É Então, de outro. eu vejo isso também. Também vejo esse negócio que as pessoas parecem que têm uma preguiça de pensar. Sim. E a gente vê isso nas redes sociais que a gente está usando, né? Instagram, o próprio Facebook, Twitter, então é o pior. Porque É. como que você realmente aprofunda qualquer coisa em quantos caracteres que são? 30, 20, sei lá, nem sei. É, Como que você são. faz isso? É impossível você ter realmente uma profundidade, uma discussão séria, ou mesmo uma opinião séria a respeito de qualquer coisa ali naquele tipo de espaço. E a mesma coisa no Instagram. Às vezes você faz uma postagem e você põe um texto um pouco mais longo, as pessoas não leem. Não. Não leem, e assim, é a resposta pronta, é o chavão, ninguém para refletir. E eu acho isso muito prejudicial, porque as pessoas não estão pensando a respeito delas mesmas. No caso do artista, é pior ainda, porque a gente não está refletindo a respeito da nossa própria prática. O que eu quero com isso? Eu estou passando uma ideia universal dentro do meu Uhum. trabalho, ou eu estou só mandando recadinho, sabe? Tô passando, como fala? Passando sabão nos outros com a minha arte, ou eu tô indo na mesma mão que todo mundo vai. Agora a moda é falar, sei lá, da guerra da Ucrânia, por exemplo. Então eu vou lá e falo também, porque isso aí tá dando engajamento. Sim. Agora a moda é falar, sei lá, sei lá, da criação de cabras. Então eu vou falar disso aí também, porque isso está dando engajamento. Mas qual que é o seu motivo? Qual que é a sua motivação? É a paz no mundo ou é as cabras? Qual dos dois? Ou nenhum dos dois? Percebe que você está sendo desonesto aí, sim, de verdade, com a sua própria essência, porque você não está escolhendo aquilo que você realmente acredita. Você está indo atrás de like, você está indo atrás de visualização. E isso eu acho que é prejudicial. Você falou também da parte aí de estética, que você estuda e tudo mais. Eu acho que essa parte da estética é uma sala muito escura para, sei lá, 90% das pessoas que tá fora da arte e uma boa porcentagem para quem está dentro da arte mesmo. Porque Meu, pior que é existe uma mesmo. questão, né? Sim, é. Meu, você tem toda a razão, é uma sala escura, assim, definiu maravilhosamente bem. Porque, e sabe o que é o pior de tudo? É que isso não é uma matéria nova. Não. Isso é estudado desde a antiguidade. Gente, Platão discutiu isso, Plotino discutiu isso, São Tomás de Aquino discutiu isso, Aristóteles, sabe? Então, essas pessoas todas, durante até o século XIX, e aí que tá, o caso do Kant, por mais que ele tenha sido, em N maneiras, uma questão prejudicial, até Nietzsche, eu acho que discutiu estética, Sim. por mais que eles tenham colocado conceitos fáceis e irresponsáveis que deram essas respostas que a gente tem hoje dentro da arte, por mais que eles tenham feito isso, tenha gerado isso, na verdade, isso vem sendo discutido desde então. E até determinado ponto, até o século XIX, a gente tinha conceitos muito pré-definidos do que era beleza e do que era subjetivo, o que eram os sentimentos colocados ali dentro. Só que quando você entra com Kant,
Hegel, se eu não me engano, também fala da estética. E o próprio romantismo no século XIX, esse sentimentalismo vai permear muito a racionalidade. E aí as coisas começam a ficar muito bagunçadas. Então, por incrível que pareça, a Idade Média era muito mais racional do que o suposto racionalismo que vai entrar depois com o Iluminismo. Então, só para falar rapidinho dos conceitos que eram discutidos até então, a gente vai ter 3 conceitos que são os 3 pilares que definem o que é a beleza, que são proporção, integridade e clareza, que em latim é o proportio, integritas e claritas. Então, quem quiser procurar isso aí, é bem interessante isso aí. Não acho que vai dar tempo de falar aqui sobre isso, também nem sei se é o caso, sabe? Mas se a gente tiver esses 3 pilares em conta, fica muito fácil de você discernir entre uma coisa bela e uma coisa não bela, porque te dá objetividade, você está perseguindo esses 3 pilares. Mas também, assim, é um conceito muito subjetivo, no sentido que às vezes você tem isso e aquilo mesmo assim, alguma coisa falta de belo, que é quando a gente vê, por exemplo, uma obra com muito virtuosismo. Pode ser na música, pode ser na arte. Então, para quem conhece, os trabalhos iniciais do Jean-Jacques Davy, que ele tem lá um dos primeiros quadros famosos dele, chamou O Juramento dos Horácios. Quem quiser fuçar aí e procurar, você olha aquilo, tem proporção, tem integridade, tem clareza, você sabe do que se trata, ele te conta uma história, ele te passa uma mensagem, mas ele não tem ali, por exemplo, a personalidade do artista impressa. É uma coisa muito certinha, muito quadradinha, muito fechada. Então, pode ser bonito, mas se a gente colocar, beleza, é uma coisa bela, certo? Essas motos aí, daí se quiser, você corta, entendeu? Porque o povo acha bonito ser feio. Ou então você não corta, porque acha bonito ser feio, né? Tá bom. É uma questão de gosto. Nossa, então, por exemplo, isso não é uma questão de gosto. Como que barulho pode ser uma questão de gosto? Ai, ó, eu já me revolto. Enfim. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Outro dia até a gente estava conversando mesmo sobre pessoas aí que acham que arte e filosofia são meras questões de opiniões completamente subjetiva, enquanto, sei lá, áreas de exatas, essas mesmas pessoas consideram como áreas, assim, entre aspas, indiscutíveis, né? Mas a arte e a filosofia não, aí elas podem meter o bedelho e falar. E aí, no caso da arte, eu acho que, sei lá, a gente pode ressaltar o seguinte, né? De que fazer essa distinção entre o bom, o belo e o agradável. Sim, boa. Você concorda com essas distinções do bom, belo e agradável? Olha, por absurdo que possa parecer, eu concordo. Mas Tá. Esse negócio aí das pessoas virem dar pitaco no trabalho dos outros é também um tipo de falta de honestidade consigo mesmo, né? Porque aí que acontece? Essas pessoas, é uma falta de humildade delas mesmas, de honestidade delas mesmas, de saber que elas não dominam esse assunto. Então, imagina que você for lá no médico, entendeu? E o médico olha você, faz alguns exames ali, ó, e ele fala assim, ó, eu acho que você está com um quadro de tal doença. Você vai falar para o médico, eu não concordo, eu acho que o senhor viu errado, eu acho que não, eu acho que eu estou com esse outro problema. Você é, sei lá, você é biólogo, ou você é engenheiro, ou você é astronauta. Meu, você vai realmente bater de frente com outro profissional que tem anos de estudo, que fez uma faculdade, tá? E aí eu já até faço um adendo, porque realmente eu não acho que faculdade é chancela para qualquer coisa. Mas a Não. pessoa estudou a respeito daquilo, é o trabalho dela, ela faz aquilo. Se você não confia nesse profissional, o que você foi fazer ali no consultório dele? Sim. Sabe? Então, eu acho uma falta de respeito isso aí. Porque o cara não sabe do que está falando. Eu sou analista de sistemas e eu estou dando pitaco aqui na aula de desenho da colega. Amigo, desculpa, porta da rua e serventia da casa, não dá. E aí, não quer que o outro fique bravo?
O outro vai ficar bravo. Uma coisa é você ir na humildade de que não sabe e vai levantar algum questionamento a fim de Sim, aprender. sim, E outra coisa, você vai levar questionamento a fim de afrontar. exatamente. O problema hoje é que as pessoas não querem conversar, elas querem ter razão. Quer vencer a discussão. Exatamente. Aí, meu, não dá, porque você vai com a maior boa vontade, querendo explicar alguma coisa, entendeu? É a mesma coisa, é isso que a gente faz. Você aqui no seu canal, eu lá no canal da Artefato, entendeu? Que a gente está ganhando dinheiro com isso? Não. Não. A gente não ganha um puto com esse negócio, mas a gente tem que perder o nosso tempo falando a respeito de um assunto, por quê? Porque você quer fazer algum tipo de contribuição para outras pessoas. E aí eu falo assim, bom, eu sei bastante a respeito desse assunto, por que não ajudar outras pessoas que talvez estejam precisando? E aí Mas você vai lá, fala. aí você tá querendo alimentar o seu ego, querendo fazer uns negócios desse, porque tem essas Olha, também, né? então, pode até ser, mas você sabe quem está fazendo isso por causa de ego e por causa de não ego. Uhum, é. Sabe? É muito difícil, meu, você perder, sei lá, no meu caso, eu perco muito menos tempo. Eu falo, às vezes, por 15, 20 minutos no máximo, uma vez por semana. Pô, meu, mas vamos combinar que eu tenho mais o que fazer? Eu tenho 2 crianças em casa, tenho mercado para fazer, tenho faxina para fazer, eu dou aula todos os dias da semana, às vezes das 2 da tarde até as 9h30 da noite. Então, sabe, assim, meu tempo, infelizmente, é muito precioso. Só que eu tô perdendo esse tempo ali, 20 minutos por semana. Ah, mas não é nada. Amigo, 20 minutos por semana eu podia estar ganhando dinheiro fazendo outra coisa. E eu tô aqui tentando te ajudar. Fora responder as perguntas das pessoas, porque a gente responde a pergunta das pessoas no canal. Então, a pessoa manda uma pergunta, eu vou me dispor a falar com ela, tentar dialogar, explicar. Sabe? Eu não estou fazendo para me achar, eu não estou fazendo para subir o ego, enfim, já, sei lá, não tem mais idade para isso, sabe? Já passei dessa fase também. Então, eu estou me dispondo a tentar ajudar, a tentar explicar, passar uma visão de quem estuda a respeito do assunto, de quem não, eu não estou falando de graça. Eu falei no canal essa semana que eu também tive que abordar esse tema aí, porque foi um fogo no parquinho geral essa semana. Então, assim, ó, você quer bibliografia? Me chama no particular, que eu tenho aqui, ó, uma pilha de livro muito maior do que eu, por exemplo, li na minha faculdade inteira, 5 anos. Então, eu não estou falando de graça. Agora, você taxar o outro de, você é egocêntrico, você quer se achar mais do que outras pessoas. Eu juro, eu tenho vontade de bater na cara desse povo. Pô, mas pensa uma coisa, Mas dá. você leu, vamos imaginar, sei lá, você vai falar sobre roteiro, você leu no mínimo, sei lá, uns 7 livros a respeito do assunto. Você não sabe mais do que o fulano que não leu nenhum? Sim, é claro que eu sei. Pois então você sabe mais. Então eu posso falar, desculpa, eu sei mais que você. Mesma coisa Então, com o qual é o engenheiro, né? problema? Sim, eu vou discutir com o engenheiro, mas você é louco, que eu não sei fazer nem conta sem a calculadora. Né? Não sei nem fazer uma casinha de desenho, vou discutir, sei lá, fundação de uma casa, de um prédio Com arquiteto, com engenheiro civil? isso. Exatamente. Você não vai. Então, por que você vem falar aqui que beleza é relativa, que eu tô falando que o treco é feio, e você não está sendo. Ai, puta, falaram assim. Feio é julgar a arte dos outros. Amigo, eu sou pago para julgar a arte dos outros. É isso que eu faço, é o meu trabalho. Caramba! Levanta os ânimos esse assunto, né? Nossa, eu juro pra você, eu tenho vontade de matar pessoas. E aí você reza uma Maria, um Pai Nosso todo dia de manhã agradecendo. Gisela não tem armas. Então, deixa eu voltar no ponto para falar para o pessoal aí, que ficou meio talvez aéreo, essa questão aí Do bom, do belo e do do agradável. agradável. Eu Tá, vou você falar fala? aqui, Então vai. e Fala. aí se eu te falar alguma coisa errada, você me interrompe e me Não, pode corrige. ir, vai lá. Então, o que que é essa questão aí vamos começar pelo agradável, né? Sim, é o O mais que é fácil. agradável ao indivíduo, né? Vamos supor, para mim, tal coisa é agradável. Beleza, né? Isso a gente não discute, né? Porque se ele fala, eu amo beterraba, que nem você falou aí, por exemplo, do cocô. Eu amo Sim, beterraba com o cocô. cocô é bom. O cocô é bom Beleza, porque ele cara, cai bem beleza. nesse... Beleza. Quem sou eu para falar que isso é ruim, né? É a tua sensibilidade, né? E isso é individual seu.
Ok, o agradável está dentro desse espectro. Agora, a questão estética, ela não se trata ali de uma coisa unicamente do que é agradável, mas do que é belo. A questão da estética admite essa certa objetividade que a gente estava falando. E o belo não pode ser reduzido a uma coisa agradável que está dentro da beterraba com cocô, né? Eu não posso falar que aquilo é belo, por exemplo. Não. Já o bom, ele é outra coisa, porque o que é bom, ele depende de um conceito. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Sei lá, tal coisa é boa. Por quê? Porque de acordo com um conceito, ela é. Eu sei fazer um roteiro, eu sei como criar uma história, como identificar quando o diálogo tá ruim, tá bom ou tá regular. Eu sei quando o roteirista foi preguiçoso em algum ponto. Enfim, eu sei sobre narrativa porque essa é a minha profissão. Logo, eu tenho, lógico, né, não porque eu criei, mas porque eu estudei, então eu tenho um conceito do que é um roteiro bom, por exemplo. Eu posso falar sobre isso com certa autoridade, da mesma forma como o exemplo que a Gi falou aí do médico, né, ou um farmacêutico, vamos dizer assim também, pode falar com autoridade sobre o uso de um antibiótico. Pô, os caras sabem o que é aquilo. Mas aí vem o Zezinho e diz o seguinte sobre um roteiro, ou sei lá, sobre uma história que é ruim. Vamos supor que é ruim. Ele vem e fala: ué, mas isso me agradou. Beleza, pode ter te agradado mesmo, mas de acordo com um conceito, ele não é bom. Ou seja, o bom precisa ter um conceito ali, não é oba-oba, não é subjetivo. Sim. Então, quer dizer, o que é belo admite certa objetividade. O que é bom vai depender do conceito. E o que é agradável é individual. Você pode continuar comendo aí sua beterraba com cocô, que eu não vou nem impedir. Deixo quieto. Uma coisa agradável, vamos deixar na mente aí, uma coisa que é agradável, ela pode ser ruim. Uma coisa que é boa, ela pode ser desagradável. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu ouvi recentemente que eu achei incrível. É como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Que é o exemplo do remédio. Ele pode ser agradável, quer dizer, ele pode ser desagradável, né? Não agradável, porque ele é amargo, a hora que você vai tomar dá ânsia, mas ele é bom no propósito que ele tem. E qual que é? Qual que é esse conceito dele? É restaurar a tua saúde, né? A saúde do indivíduo. Então ele cumpre com isso. Ou então a gente pode dar outro exemplo no sentido contrário. A bolacha recheada, que é super agradável, gostosa, recheio de chocolate, mas ela não faz bem para a saúde. Absolutamente. Ou seja, ela não é boa, mas ela é agradável ao paladar. Se você comer 4 pacotes todo dia, por dia aí, daqui a um tempo você vai ter complicações de saúde. Isso não é bom, mas ela tem um gosto agradável. E a gente tem que colocar isso na cabeça, essas coisas, e tentar mirar para numa discussão você se passar por o manezão da roda, sabe? O cara que quer ter a razão, mas não tem embasamento nenhum, não tem sequer um mínimo de conhecimento para discutir com um pé de igualdade com o outro que estudou anos, que estudou décadas, que tem uma biblioteca na sua casa e que leu tudo que está lá. Porque que nem você falou outro dia também. Também não adianta ficar aí de videozinho de 2, 5, 10 minutos de YouTube achando Nossa, que tá tendo aula e é formado. que ódio. Meu, quer ver eu subir pelas paredes? Aí o nego fala, a resposta da pessoa, a argumentação da pessoa é assim: ah, mas eu vi um vídeo no TikTok, ah, mas eu vi um vídeo no YouTube. Meu, olha, é sério. Fala, qual que é a profundidade disso, irmão? Qual que é a profundidade disso? Nenhuma, é zero. Cada vez os vídeos nessas redes aí tá cada vez mais curto. Você está consumindo quase que tudo em flash. Então, Exatamente. E como que isso pode ser uma coisa aprofundada? As pessoas estão cada vez com o cérebro mais derretido, mais atrofiado, elas parecem que se recusam a pensar. As pessoas estão cada vez mais ignorantes. E aí eu falo ignorante no sentido real da palavra, semântico da palavra, que é o quê? Elas ignoram realmente as coisas.
Só que, em compensação, o ego tá tão lá em cima que a pessoa ignora um monte de coisa, mas ela acha que ela tá sabendo legal. Ou então porque é a opinião dela e ponto. E sim, Você não... porque hoje todo mundo pode dar opinião. Você entra lá no Twitter e tá com a sua opinião, né? Uhum. Aí que vai ser chancelada por uma galera, rechaçada por outra, enfim, isso aí é outra discussão. Mas a gente está muito irresponsável com as nossas opiniões e com as nossas colocações, porque não tem mais uma reflexão real acerca daquilo que a gente sabe e acerca daquilo que a gente não sabe. Então você tem que ser honesto com isso. Esse assunto eu não domino. Você pode achar o quanto você quiser, mas continua sendo achismo. Se você não tem como rebater um negócio concretamente. E aí, sei lá, no caso da beleza, eu queria dar um exemplo real, pode ser? Fica à vontade. Que era o que eu estava... Eu estava conversando com o Israel ontem, ele veio dar aula aqui na escola e a gente estava conversando. Então, a gente estava conversando a respeito desse negócio da beleza e tal. E aí eu falei assim, bom, você, o artista visual, eu acho que até o roteirista, enfim, qualquer pessoa que trabalha com arte, pessoa que faz literatura, ela pode encontrar beleza em qualquer lugar. Beleza mínima no cotidiano, no dia a dia. Se você pegar um quadro, por exemplo, do Vermeer, do Almeida Júnior, que retratam cenas cotidianas, é uma mulher pondo água num jarro, é um cara sentado na frente da casa picando o fumo. Eles conseguem achar uma beleza naquilo. E você pode achar beleza também em coisas péssimas, em coisas horríveis, como, por exemplo, numa guerra. Basta você imprimir o olhar adequado a respeito daquilo. E aí a gente estava conversando a respeito de 2 quadros modernistas, tá? Para ficar dentro do mesmo nicho, sabe? Para não falar assim, mas você está comparando um virtuose com um negócio mais desconstruído. Não, a gente estava comparando 2 coisas dentro do mesmo movimento. Certo. Então, a gente pegou o quadro Os Retirantes do Portinari. Dá um Google aí, galera, e para vocês saberem do que eu estou falando. Vai visualizar. Sim, vai visualizar, porque é bem diferente uma coisa da outra. E o Guernica do Picasso, certo? São 2 cenas de 2 artistas que retratam coisas ruins. Beleza, aí a gente vai no conceito, isso não é bom, certo? Uhum. Aí você pode achar um agradável, o outro desagradável, você pode gostar de um, você pode gostar de ambos, você pode odiar ambos, beleza, isso aí é o agradável, separou. Mas os 2 são temáticas não boas, tá? Então, ninguém gosta de ninguém passando fome, eu espero que não, pelo menos, e ninguém gosta de guerra também, espero que não. Tem umas pessoas que a gente sabe, né, que gostam, e aí a gente sabe também que essas pessoas não são boas. Então, vamos lá, verdades precisam ser ditas. Então, aí você pega, mas um é bonito e o outro não. Como? Como que essas pessoas fizeram isso? No caso do feio, você sabe do que eu tô falando, né, Rafa? Qual que você acha que é o quadro feio? Você achou que eu não ia pôr você na fogueira? Achei, miserável. Você me miserável. chama pra pôr fogo no parquinho e aí não quer tomar os tiros? Vamos lá. Sem colocar contexto nenhum para vocês, a gente vai pensar nos 3 pilares da beleza que a gente tem que ter, que é proporção, clareza e integridade, certo? Uhum. Então, olha só, isso é importantíssimo de falar, eu não estou julgando o caráter do Picasso, nem do Portinari, poderia, julgar o caráter do Picasso, fácil, mas não estamos fazendo isso. Não falei que ele é bobo, feio e chato, não falei que ele isso, que ele aquilo, nós estamos fazendo uma análise objetiva da obra, ok? Da arte, exatamente, dessa obra em específica, porque aí também não estou desqualificando a obra de nenhum dos 2, beleza? Vamos embora. Muito bem. Então, me fale, na sua opinião, qual que é o bonito? Na minha opinião, eu vou ser desses, hein? Agradável, vamos lá. Qual que é o agradável para você? Olha, o agradável para mim é o do Portinari. Graças a Deus, obrigado. Porque, exatamente... Eu posso explicar? Pode explicar. Olha, eu não manjo nada dessas coisas que a Gi manja. Ela tá dando um exemplo real comigo aí, que pode ser a maioria das pessoas falando sobre isso. Por que que eu achei o do Portinari mais bonito?
Porque eu consigo entender a cena, o que está acontecendo. É colorido, embora seja em tons frios. Não é assim tão abstrato quanto o do Picasso. E eu me identifico mais com essa Beleza. arte. Ok. Então, esse é o agradável para você, graças a Deus que você está dentro da parcela da população que acha o Portinari mais bonito do que o Picasso. Não nesse caso especificamente, tá? O Picasso tem várias coisas legais, várias coisas lixo, mas é um artista assim que talvez vale assim você estudar a obra dele mais a fundo para você entender o porquê ele faz algumas coisas, enfim. Uhum. Agora, o que não tem nesse quadro do Picasso é nem harmonia, nem É, integridade. As isso. coisas estão todas em partes, fica difícil e também não tem clareza, né? Porque você não sabe exatamente do que se trata. Se você não tiver um panorama geral da onde veio essa arte, por que ela foi feita, você não consegue entender e nem apreender o porquê dela. E Posso te nem o interromper? conceito. Pode? É só para mim pegar o fio da meada aqui. O porquê. Olhando tanto esse quadro do Picasso quanto do Portinari, eu posso dizer que o quadro do Picasso eu não consigo dar uma narrativa para ele, mas do Portinari eu Exatamente. consigo. Sim, e isso é muito importante para o o belo precisa dialogar com as pessoas, porque o belo, ele naturalmente atrai as pessoas, enquanto o feio, ele afasta as pessoas. Então, se você está se sentindo atraído por aquilo, e às vezes a gente nem consegue explicar por quê, porque aquilo dialoga com você de alguma maneira, certo? O Picasso, por melhor que tenha sido a intenção dele aqui com esse quadro, com esse painel, isso não conversa com a gente, não te passa nada, não tem assim, você isso aí é uma explosão no meio de uma guerra, mas você não se sente triste, você não se sente abatido, você não se sente revoltado quando você vê isso, porque é meio bizarro. Ele não fala alguma coisa assim, não fala para a sua alma. Enquanto o quadro do Portinari é mais fácil você se sentir tocado pela expressão dessas pessoas, pela desolação que você vê do cenário, pelas cores, do jeito que ele usou, que ele significa alguma coisa para quem está vendo, ela te toca de alguma maneira. Além do fato de ter a narrativa. E outra coisa, o título do quadro é o quê? Os Retirantes. Beleza, você olha e você vê os retirantes. Sim, Agora, o verdade. quadro do Picasso, para quem não é espanhol, e você olha lá, Guernica, mas que cacho, não faz sentido, eu não sei o que é isso. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler em algum lugar. Ah, tá, e mesmo assim, sabe, X não é uma coisa que te dá uma narrativa clara de alguma coisa. Se você não tem alguma conexão real com aquilo que estão te colocando, fica muito difícil você tocar a pessoa, tanto em literatura, quanto em artes visuais, quanto na música. A música ainda é mais difícil, porque é uma coisa mais subjetiva, né? Então, para tocar o outro, aí eu nem vou entrar nesse critério, porque eu não sei nada de música, não sei nem qual a diferença entre o dó e o ré. Nem como Então, faz no violão. não, imagina, esquece. Mas sabe uma coisa super interessante um exercício prático de você fazer? É o seguinte, você pega um negócio desse e pergunta para uma criança, isso aqui tá bonito? Criança vai te falar sem nenhum filtro, sem nenhum véu, sem nada, sim ou não. Porque eu tenho duas em casa, a gente tem um monte de aluno criança aqui na escola, e é assim, é uma coisa muito pungente, assim. A criança, às vezes, ela não gosta do próprio trabalho dela. Ai, tia, mas tá feio. Ai, mamãe, isso aqui eu fiz, deu trabalho, mas tá feio, eu não gostei. O seu tá mais bonito. Percebe? A criança tem essa noção. E às vezes você pergunta para ela, mas por que que isso aqui é bonito? A maior resposta, assim, o maior número de respostas que a gente tem, por que uma coisa é bonita? Porque está bem feito. Então, no caso da arte visual, o que a criança leva em consideração se o trabalho está bonito ou não? Se a pessoa que fez aquilo tem técnica. Quanto Uhum. maior a técnica, realmente o trabalho vai passar mais significação para quem está olhando do que se você for lá e tacar um monte de tinta.
No caso do modernismo aqui, a gente sabe que tanto o Picasso quanto o Portinari tinham técnica, mas isso aqui, nenhum desses dois quadros eu acho que é assim um terço da técnica que eles tinham e a gente não pode avaliar esses quadros nesse sentido. Mas entre um e outro, você fala, pô, ó os músculos aqui desse veinho, ele dá uma nuance de degradê para o céu, entendeu? Então você tem assim uma ideia de que algum tipo de técnica foi usado ali. Beleza, então aí entra na clareza da coisa. A integridade que a gente tem dentro do trabalho do Portinari se opõe à integridade que a gente não tem dentro do Guernica. Porque a integridade é o quê? É a coisa como um todo, inteira, certo? Então, se um vaso bonito, você tem um vaso bonito ali na sua estante, e aí ele cai e ele se quebra, ele não tem mais integridade. O que você vai fazer com aquilo? Se você consegue colar e deixar bonitinho, beleza, ok, a integridade ficou um pouco comprometida, mas ela ainda está lá. Se você não consegue colar isso de volta, a integridade, né, foi embora. Como que você vai colocar cacos na estante? Não vai, né? Então você faz o que com os cacos? Você joga no lixo. Então, se a gente joga coisas quebradas, feias, no lixo, por que tem gente colocando coisas quebradas e feias no museu? Por quê? Por quê? Percebe? Por causa dessa confusão que as pessoas estão fazendo, porque tudo é arte. Se tudo é arte, nada é arte. E aí vem dessa discussão de que nada é belo, depende do olho de quem vê. É o gosto dele, né? Ele fala que é arte, então exatamente. Então, isso levou a gente num ponto que é muito crítico, porque, nossa, vamos ver se não vai ficar longo isso aí, porque tem coisa ainda para falar. Porque o que acontece? A pessoa vai no museu, se ela vai no MASP, por exemplo, ainda, beleza, tem bastante coisa lá de qualidade, coisa que dialoga com você, então você vai ter Ingres, você vai ter Van Gogh, você vai ter Renoir, coisas belas, de verdade, artistas bons, de verdade, mas você vai ter coisa bizarra também. E aí o que acontece? A pessoa chega lá e fala, eu gosto das meninas do Renoir, mas eu, sei lá, não gosto desse negócio aqui como daquela fulana. Esse treco aqui da Tomi Otaki é muito estranho, eu não gosto. Aquilo não dialoga com a pessoa. E aí ela vai falar assim, putz, será que eu sou burro? E aí tem que ter um texto do tamanho de um livro do lado da obra de arte para explicar o que a pessoa tem que entender ali. Aí não, né? Se tem um texto do lado da obra de arte explicando o que é aquilo, ela já não cumpriu o objetivo dela. Ela não dialoga com a pessoa. Falhou. Isso, exato, falhou. E ela só afasta cada vez mais as pessoas do museu e da arte e transforma o negócio numa coisa elitista, que não é para ser. A arte tem que ser universal. E aí, eu tenho que ler coisas desse tipo aqui, ó, que eu não sei se você viu, mas mandaram para mim. Um aluno mandou para mim, que foi uma notinha, que deve ter saído em algum Instagram, porque é uma nota pequenininha. Posso ler? Pode. Uma descoberta revolucionária está induzindo alguns médicos a prescrever visitas a museus, após estudos sugerirem que admirar obras de arte pode melhorar a saúde mental das pessoas. O engajamento passivo, a arte e a calmaria de observar está sendo avaliado como uma forma de terapia que envolve a sensação de recompensa relacionada à percepção da beleza, música e arte pelo cérebro humano. É parte de uma nova disciplina chamada neuroestética que estuda a influência do belo sobre o nosso bem-estar e que pode oferecer importantes pistas sobre como podemos relaxar nossas mentes tão sobrecarregadas. Agora pensa na minha cara lendo isso aí se eu não quero matar alguém. Sim. Porque, primeiro, descoberta revolucionária. Oi? Como assim descoberta revolucionária? Isso aí é uma coisa debatida desde sempre. Tipo, se você não ordena o seu interior estará desordenado também. Se você só convive com coisa feia, se a sua cidade, seu bairro, sua casa é suja, bagunçada, você vai estar assim. Você vai estar sujo, bagunçado, desordenado. Isso desordena a sua alma também. Isso aí é discutido também, de novo, desde Platão. Pelo amor de Deus, sabe? Eu perco a paciência de verdade com essas coisas. Porque olha a que nível chegamos para as pessoas acharem que isso é uma descoberta revolucionária. Foi enterrado, sei lá, mais de 1.200 anos de filosofia.
Como que é possível isso, gente? É século XXI. Eu juro, eu fico alucinada com essas coisas. E aí me coloca esse engajamento com o belo. Então é só você sentar, vai ali, ó, gente, a gente vai estar aqui em Campinas, você sobe ali o Morro do Joaquim Egídio, pertinho aqui, Pico das Cabras, senta lá e olha a paisagem. Como que isso não é óbvio para qualquer pessoa que é relaxante, que vai te dar uma sensação de bem-estar, porque aquilo é belo. A gente fica muito preso com algumas coisas de, por exemplo, sabe assim, coisas muito complexas. Então, como que a pessoa não consegue ver isso? É óbvio. Então, você tá olhando o belo como coisas muito complexas. Ah, é um Caravaggio. Meu trabalho tem que ser tão lindo quanto um Caravaggio. Não, pode ser uma coisa que leve outras pessoas a serem mais contemplativas e que te aproxime de uma outra realidade bonita, calma, que, sabe, que te diga alguma coisa. E, de novo, é esse quadro do Portinari. Você pode pôr isso aí na sua parede. É uma situação ruim, né, que a gente falou que ela não é boa, entre aquelas coisas belo, bom e agradável. Ela não é boa, a gente sabe que não. Mas aquilo move você de alguma maneira. Assim como a paisagem vai te mover de alguma maneira. Assim como uma boa música vai te mover de alguma maneira. É só ouvir, sei lá, Mozart e Anitta. Meu, é impossível que as pessoas não tenham esse desprendimento sincero de escutar essas coisas e ver que realmente existe uma diferença ali. E olha, eu não estou nem falando de técnica, porque vamos combinar, né? Que se for falar de técnica, aí a coisa descamba para outra esfera totalmente inaceitável, né? Mas sabe, o que aquilo causa em você? Que tipo de sensação você tem? Sabe? Que sentimentos aquilo te desperta? Então, é preciso fazer essa análise. As pessoas não pensam mais, elas só vão. A onda tá levando para lá, então vamos na marola. Porque nadar dá trabalho, entendeu? É uma horda de zumbis, né? É uma horda de zumbis. Puta, falou tudo. Meu, é isso. E a outra coisa, pior ainda, é você ter uma pseudociência endossando um negócio que é óbvio que é falado, sei lá, há mais de 2000 anos. Meu, dá um tempo, né? Como que é? Neuroestética. Neuroestética não é de morrer? Aí você precisa de uma ciência que chancele isso. Não, gente, é legal, vai lá no museu que é bom para você. Pô, mas não é só vai lá no museu que é bom para você. O que você vai ver no museu? Você precisa de uma educação artística e estética que hoje nas escolas você não tem. Imagina, não tem nada. Já não tem faz tempo. Na minha época eu já não tinha. Anos, mas nem na minha, pensa um treco. Na minha ainda tinha uma educação musical assim, malemar, era melhor do que é hoje. Agora pensa, como que você educa musicalmente alguém? Você vai fazer essas pessoas escutarem o que, essas crianças, sabe? E aí você precisa de uma neurociência falando para você que é bom um negócio que a gente tá careca de saber, Né? Que é óbvio. Exatamente, que é óbvio. Esse povo quer inventar a roda de novo. Então, não tem como não ficar possessa com uns trecos desse. E sabe, e aí entra naquilo que a gente estava discutindo. Porque quando você fala, você é prepotente, você é louca, mas isso é a sua opinião. Agora, quando vem um fulano qualquer, especialistas dizem, aí beleza, aí tá legal, saiu uma nota lá no UOL, na Folha de São Paulo, aí tudo bem. É foda. Aí quando acontece num domingão no almoço de família, é pior ainda, né? Não, aí o povo quer quebrar pau na sua área. Aí o povo quer falar que você é... Nossa, mas você é muito arrogante. Pô, caramba, eu estudo isso, irmão. Você quer vir falar aqui do meu trampo? Se eu for ali falar do seu, você não vai gostar também. Eu não sei nada do seu trabalho. Eu fico possessa com esses negócios, acho ridículo. Nas faculdades só estão ensinando merda, no cursos de artes plásticas, só bobagem. É uma atrás da outra, uma repetição das mesmas coisas, não se tem pesquisa nova, não se fala nada novo, é uma repetição da mesma coisa over and over, e assim, os professores têm preguiça de fazer os alunos pensar, os alunos têm preguiça de pensar e correr atrás
de bibliografia. Gente, eu fiz uma faculdade de 5 anos, eu sou formada em História. Eu fiz 5 anos de faculdade, eu não li um livro inteiro, se fosse pela bibliografia que foi dada nos cursos. Não tinha um livro, capítulo tal de tal livro, capítulo tal de tal livro. Como que você pode criar uma ideia ou uma noção básica de alguma coisa pegando um monte de retalho de um monte de coisa? É assim, o cão chupando manga. E nas escolas, o que eles estão fazendo com as crianças também eu não posso falar palavrão aqui, né? Bom, eu não posso falar palavrão, meu Deus, eu juro, eu tô tentando parar. Mas, sabe, assim, é um negócio de fazer cocô no muro. Dão Romero Brito para as crianças estudar na escola. Tarsila do Amaral. Pronto, agora eu pus fogo no parquinho. Falou da Tarsila do Amaral. Gente, tem uma dó, vai. Olha aquele abapuru ali e me fala o que é aquilo e como que ele dialoga com alguém. O sol é uma fatia de abacaxi. Pelo amor de Deus. Ela tem a técnica de uma criança de, sei lá, 8 anos. Os alunos aqui da escola fazem coisa melhor que ela. E aí você põe aquilo num museu e fala, olha, pessoas, admirem que isso é arte. Aí vai o caboclo lá e fala assim, nossa, isso é arte? Caramba, que coisa, hein? Nem aí volto mais. Então, a pessoa não volta mais, porque ela se acha muito burra para entender aquilo, tá muito longe do universo dela. E, desculpa, fala o que quiser, isso não é belo, não tem integridade, não tem clareza nenhuma e não tem proporção. Proporção é o que menos tem no quadro do Abapuru, Katsu, entendeu? Então, você olha aquilo lá e você tem que ficar pagando de inteligente, porque você vai falar mal da mulher artista e lugar de fala e o cacete a 4. Não tem a ver com isso. Não é subterfúgio. Então, porque quem fez o quadro é a criancinha favelada, não sei o quê, que tem essa e essa condição, daí porque foi isso, que é essa pessoa que fez o quadro que é bonito ou não? Não é isso que tem que ser levado em consideração. Se eu mando um trabalho meu para uma editora fora, o cara vai olhar ali, ele quer saber quantos anos eu tenho, se eu sou menina, se eu sou menino, se eu sou verde, se eu sou azul. Ele não quer saber disso. Ele quer olhar o trabalho e falar assim, isso aqui tá bom, isso serve para minha editora. Porque se não serve, não adianta eu ser mulher, eu ser negra, eu ser anã, eu ser todas as minorias juntas, ele não vai me contratar. As pessoas não entenderam isso ainda, e é muito grave isso. Porque se você achar que você pode classificar um trabalho como bom ou ruim por causa de quem fez o trabalho, já está tudo errado. E isso afasta as pessoas do museu, isso afasta as pessoas da arte, porque é muito conceito dentro de um negócio que não precisa. Agora, você quer fazer outro exercício? Bota a Tarsila do Amaral aí do lado de, sei lá, Saudade do Almeida Júnior. Coloca um quadro do lado do outro e me fala o que é bonito e o que é feio. Gente, não precisa fazer nenhum mínimo esforço. É ser honesto com a coisa em si. Não estou falando que a Tarsila do Amaral era isso, que a Tarsila do Amaral era aquilo, que o Almeida Júnior era isso, que o Almeida Júnior era aquilo. Você é contra as mulheres na arte? Não, eu sou contra trabalho ruim na arte. É isso que eu sou contra. Tem um monte de mulher top na balada que fazia trabalho muito bom, inclusive no Renascimento. Então, quem fala que as mulheres, em detrimento, não sei o quê, não sabe nada de história da arte. E não sabe também colocar as coisas no contexto histórico da coisa. E aí, acho que não sei para você se tá bom o fogo no parquinho. Tá ótimo, tá ótimo. Que as pessoas, como a gente estava falando antes, elas têm que ouvir. Não dá mais para ficar calado e aceitando opiniões, e porque a gente não quer gerar um desconforto. Então, E aí agora... fica todo mundo achando errado. Exato, fica todo mundo achando errado. E aí, porque o outro vai achar que você é tosco, mal educado, machista, enfim, qualquer coisa, aí você endossa essa opinião bizarra. Porque a gente fica quieto, isso é um problema também. Não pode ficar quieto. Agora, pensa no meu caso. Vamos colocar um negócio prático, porque eu sou a pessoa da prática. Eu não sou boa com conceitos filosóficos, eu não tenho uma vida intelectual assim como eu deveria. Eu não sou muito inteligente, entendeu? Então, é assim, eu gosto, eu trabalho com a prática.
Agora, pensa uma coisa, imagina que eu faço um trabalho e eu vou lá e aplico isso para ser exposto em algum lugar e as pessoas expõem o meu trabalho não porque tá bom, mas porque eu sou mulher. E aí? Você acha que eu vou ficar feliz ou você acha que eu vou ficar possessa da minha cara? Possessa. É o que deveria acontecer, não é? Pensa uma coisa, não é a qualidade do que eu estou fazendo, porque daí a qualidade do meu trabalho não importa mais. Eu posso fazer qualquer merda que o povo vai pôr lá, só porque eu sou mulher. Ah, então, exposição a mulheres vistas pelas mulheres. Pô, dá um tempo, né? Por que não pode ser democrático? Isso não é democrático. Me apresente trabalhos bons. Uma vez uma colega falou assim para mim que ela foi na Comic Con e eu fui e eu fiz questão de só comprar trabalho de mulher. Eu falei, parabéns, fez tudo errado. Porque os caras que estão ralando e fazendo as coisas certas, você não comprou o trabalho deles. Não é isso que você tem que olhar. Não é quem está atrás da mesa. Quem está atrás da mesa não importa. Você tem que olhar o trabalho. Nossa, isso aqui é muito legal. Ou você vai comprar uma coisa ridícula só porque foi uma mulher que fez e vamos ajudar as mulheres. Você não está ajudando. Não está ajudando, na verdade, você atrapalha. Porque a mensagem que você passa é: você pode fazer qualquer porcaria, porque não importa o que você faça, porque você é mulher, você tem espaço. Sabe? Uma coisa é você educar as pessoas para todo mundo tem que ter direito a espaço, todo mundo tem. Mas, gente, se eu usar um pseudônimo, percebe? A coisa muda totalmente de figura. Pensa um cara que, assim, ele tem um trabalho excelente e aí tem uma exposição que é fantástica, mas é só para mulheres. Aí o cara vai lá e me manda um trabalho, o trabalho foda dele, só que ele usa um pseudônimo feminino. O trabalho dele vai entrar ou não vai entrar? Se ninguém conseguir provar, exatamente, ele entra. E se o trabalho dele for uma bosta e ele usar um pseudônimo feminino, vai entrar também. Percebe a injustiça disso? Sim. Não é certo isso. Isso sim é ruim, é péssimo. É péssimo para tudo, para o desenvolvimento da arte, porque aí você tem um monte de trabalho porcaria por aí e que você tem que aplaudir só porque tem um motivo para eles estarem ali. Não, aquilo tem que dialogar com as pessoas. Tem que ter você tem que ter tem que ter alguma coisa que te mova por trás daquilo. Você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Beleza, eu quero militar pelo espaço das mulheres. Ótimo, você pode fazer isso. Mas faça uma obra que dialogue com todo mundo e que não dialogue só nesse momento humano. Porque, por exemplo, por que é que a gente vai para o museu ver um Caravaggio? Por que a gente vai a Roma olhar a Capela Sistina? Porque aquilo, de alguma forma, continua dialogando com a gente. Quantos séculos aquilo ali está ali? E ele continua dialogando, ele tem valores universais. Se eu não tenho valores universais na minha obra que conversem com as pessoas, eu estou buscando coisas simplesmente do momento, elas são descartáveis. Então, a gente precisa fazer uma análise séria daquilo que a gente está fazendo, pensar realmente a respeito da nossa obra e o que a gente está querendo com aquilo. Porque senão, você não está ajudando ninguém, nem os outros artistas, nem você mesmo, e nem a pessoa que vai lá no museu e que acha que a arte é uma coisa para gente de elite, que tem dinheiro e que é inteligente. Pois é. Eu não tenho nem o que acrescentar. Foi uma rajada espetacular, gente. Não sei se eu agradeço ou se eu te dou os pêsames, que eu não sei o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois não importa. O que importa é que não nos calamos diante dessas pessoas aí que quiseram nos calar por causa do gosto. Juízo de gosto, delas. Juízo de gosto, sim. Então decretamos acabada essa era aí dessas pessoas que dizem que, na minha opinião, isso ou aquilo. Elas podem ter a opinião delas, mas isso não é objetivo e não valida nada. Tem a sua opinião, mas saiba que tipo de opinião é essa, né? Sim, Abra exatamente. aquela porta que divide os dois cômodos. Exato, é o cocô com beterraba. Você pode gostar sabendo que é ruim e que vai fazer mal para sua saúde. Pronto. Beleza, eu sei que faz mal, mas eu gosto do paladar. Então tá bom. Sim, exatamente. Tem uma frase muito boa que está dentro do livro do
do James Joyce, não sei se você já leu, Retrato do Artista Quando Jovem. Já leu esse livro? Não vi. Fica aí a dica, muito, muito bom. É um dos primeiros trabalhos do James Joyce, então ele é mais inteligível do que, por exemplo, Ulisses, que eu acho um livro... Eu gosto muito de Ulisses, eu adorei quando eu consegui pegar o raciocínio, o jeito como ele escreve, que é um livro complicado de ler por causa da forma dele, mas o Retrato do Artista Quando Jovem, ele é bem, vamos falar, normal, entre aspas, assim. Que ele fala, uma das frases é assim, a beleza é o esplendor da verdade. Então, se aquilo te passa alguma verdade de alguma maneira, então é batata que é belo, sabe? Se você senta ali na frente daquela paisagem e aquilo te causa alguma centelha de verdade ali, então você está diante da beleza. Perfeito. É isso. É isso? Acho que sim. Poderíamos ficar aqui por horas, vou esperar muito mais, mas eu vou poupar as outras pessoas. Vamos deixar nossos ouvintes digerir, né, boa tudo sorte. isso. Boa sorte, queridos. Obrigada por ouvirem até agora. Eu que agradeço, Gi, você ter dado esse tempo aí para falar o que é necessário. Tem um livro que tem um título que fala o seguinte, O óbvio também precisa ser dito. Nossa. E é o que a gente fez aqui, né? A gente tinha que falar o óbvio, né? E que nem a matéria lá falando que... como foi que você falou mesmo, a matéria lá? Descoberta miraculosa, não? Extraordinária. Extraordinária. Olha, essa palavra, isso é outra coisa que você que trabalha com palavras, eu não sei você, mas isso me irrita muito. Olha só, extraordinária é uma palavra muito forte para você usar, porque ela significa extraordinária, então não é uma coisa comum, é um negócio além do comum, e isso está muito longe de ser qualquer coisa longe do comum. Então as pessoas têm que digerir isso aí, pensar um pouco mais. Espero que você tenha ficado bem incomodado para que você realmente coloque aí suas engrenagens para rodar na cabeça. E não perca tempo, não perca aí essa euforia, né? Essas chamas que tá te queimando. Coloca os dedinhos para trabalhar e manda aí uma mensagem pra gente. Aproveita, faz isso agora, um e-mail, um direct, falando o que você achou, qual que é a sua opinião. Mande a sua opinião, quero me deleitar com opiniões aí de vocês. Nossa. Que eu trago aqui essas opiniões e faço até comentários e respondo algumas perguntas. Então, não perca mais tempo. Gi, mais uma vez, obrigado aí. Casa vai estar sempre aberta aí para você voltar e a gente discutir outras coisas. Aproveito e deixo o microfone aberto para você dizer onde as pessoas te encontram, redes sociais, essas coisas aí. Valeu. Obrigada, pessoal, pela audiência, pela paciência. Ô, Rafa, desculpa aí qualquer coisa, hein? Não, de boa. Isso me inflama um pouco, sabe? Eu já não tenho mais paciência e eu cheguei também num ponto que a língua tá solta, chicoteando para tudo quanto é lado. Bom, quem quiser conhecer mais meu trabalho, pode procurar, acho que o jeito mais fácil de me achar é pelo Instagram, no @GisaPizzato, GISAPIZZATTO, ou no Instagram da escola, que é Artefato Escola, tudo junto. Lá vocês vão, inclusive, achar na bio tem o link para o canal do Telegram da escola, então toda segunda-feira tem áudio novo a respeito de qualquer coisa sobre arte, chama A Formação do Artista, então tem bastante coisa lá. E acho que é isso. Agradeço de coração, precisando é só mandar um bate-sinal. Maravilha, combinado. Para facilitar a vida de todo mundo, eu vou deixar os links aqui na descrição, que fica mais fácil aí, não tem como inventar desculpa depois e falar que não achou, hein? Boa. Beleza? Então falou, pessoal, até a próxima. Abraço. Tchau, gente.